9 horas aqui de volta com o Jornal Gente. Olha, o histórico de tragédias naturais, de estradas, de cidades pouco preparadas para lidar com fenômenos climáticos. Não é novidade no Brasil. O que acontece agora no Rio Grande do Sul, de fato, é um ponto fora da curva. Mas essa curva tem muitos picos que nós relatamos aqui ao longo da história do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O jornalista Cláudio Zaidan está ao vivo conosco agora aqui no Jornal Gente para falar um pouco sobre esse histórico do que acontece no Brasil e a dificuldade que nós temos, não é, Zaidan, como país, de nos organizarmos e criarmos uma estrutura que, claro, uma coisa como essa que aconteceu no sul do país, ela não é evitável, mas as consequências têm que ser minimizáveis, senão, para que existe poder público, né, Zaidan? Bom dia. Oi, Thaís, Cláudio Humberto, Sônia Blota. É verdade, o volume de água que caiu em poucos dias, durante poucos dias no Rio Grande do Sul, ele, em termos de média histórica, ele equivale à chuva do outono inteiro. Então é claro que chuvas assim provocariam problemas em qualquer lugar do mundo. Países ricos, com toda a infraestrutura, sofreriam muito. Agora, inclusive as pessoas debatem, né, a respeito da causa, ou seja, a causa do fenômeno natural. Então tem aqueles que acreditam que é em razão do aquecimento, o El Niño, tempestades solares, né? Esse é um período de tempestades solares que ocorrem de década em década. E há até teorias do tipo, é um efeito do projeto HAARP, né? É algo intencional. Aquele projeto que tem aquele conjunto de antenas lá no Alasca, o projeto dos Estados Unidos, e que basicamente estuda a possibilidade de interferir em certos fenômenos climáticos. E aí há muitas teorias conspiratórias, né? Quando houve um terremoto na Turquia, o mais recente, forte, houve jornais turcos que associaram o fenômeno ao projeto HAARP. E agora no Rio Grande do Sul, alguns estão abraçando essa tese. Mas a questão, independentemente da causa específica, nós sabemos, há uma parede, uma massa de ar quente impedindo que as nuvens avancem em direção ao sudeste, depois ao centro-oeste. Então vem a umidade do Atlântico, pelo lado leste do Rio Grande do Sul, e pelo lado oeste a umidade amazônica, né, que desce ali, ela bate na cordilheira, vai descendo. É um fenômeno formidável, né, que permite a distribuição de chuvas, os chamados rios voadores, né, que saem da Amazônia. E essa umidade se concentra, chega à frente fria, e aí você tem esses volumes extraordinários. A questão é o que a água encontra quando ela desce. Porque, ao longo do tempo, nós tivemos e a tragédia expõe alguns problemas nacionais crônicos, né? Políticas públicas ruins, desleixo em algumas atividades privadas, em alguns empreendimentos. E, claro, o debate público indigente, que nós temos visto, inclusive, no Congresso Nacional, a respeito de uma tragédia. Políticas públicas ruins, elas estão notórias aí no município. Houve uma precarização do serviço público, inclusive de esgoto. É bom lembrar que a água, ela está entrando por onde ela deveria sair. Há um problema no sistema de bombeamento. E isso está mais do que demonstrado, houve negligência, houve desinvestimento, houve demissões. Então, a empresa onde trabalhavam 3.000 pessoas, hoje tem 800, fizeram um concurso para a contratação de 400 e a prefeitura depois vetou a contratação daqueles que foram aprovados no concurso. Você tem o problema da legislação ambiental, que vale hoje no Rio Grande do Sul, basicamente a autodeclaração. O sujeito declara que o empreendimento dele não terá nenhum impacto ambiental importante. E aí fica com aquela declaração valendo por 10 anos. Né? E com fiscalização pública mais rigorosa, muita gente dá de ombros, faz o que pretende
e não liga muito para fiscalização, para multas, para autuações, imagine com autodeclaração. O relaxamento da legislação ambiental no Rio Grande do Sul é notório. E aí você tem algumas coisas que são básicas, né? Infelizmente, quando o debate chega ao Congresso, fica essa infantilidade de bolsonaristas e lulistas, como se o mundo girasse em torno desse embate, né? Tudo o que acontece no mundo passa por esse embate. Isso é tão infantil, tão mesquinho, tão pequeno. Mas você tem as coisas básicas, elementares, mata ciliar. Então, a perfeita obra divina, a água sobe, você tem a mata ciliar, que absorve. E aquilo que é excedente, que vai além da mata ciliar, você tem os banhados, que absorvem perfeitamente, são como esponjas. Isso desapareceu. Você tem grandes empreendimentos de monocultura que varrem mata ciliar, banhados, fazem aterramentos. O grande problema com essa chuva que nós vimos há pouco ser anunciada, né, a possibilidade de mais um período de chuvas fortes, é que provavelmente essa chuva se concentrará na Serra Gaúcha. E aí a água obviamente desce, né? Há inclusive alguns declives de 800 metros e que são quase inteiramente verticais. Então a água desce com muita força, rapidez e chega à planície. Chega depois ao Guaíba. E do Guaíba ela vai até o lago, onde ela fica estacionada e vai subindo, e vai subindo. É uma questão de física. Não há como impedir isso. Por isso você tem de começar a amenizar lá em cima, com muito mato para absorver e reduzir o volume e a velocidade da água, a força da água, com as matas ciliares e, claro, com serviços públicos decentes. E o grande desafio, Thaís, você mencionou há pouco, é a reconstrução. Nós já tivemos, recentemente, coisa de 13 anos, nós tivemos aquela tragédia na Serra Fluminense, lá na região de Petrópolis, e com um número muito maior de mortes, mais de 1.000 mortos naquela ocasião. Nós tivemos, em Minas Gerais, além de problemas que ocorrem em regiões montanhosas e de serras, nós tivemos dois eventos trágicos provocados por negligência e incompetência, Mariana e Brumadinho. Tivemos episódios terríveis na Bahia, em Pernambuco, mas o que ocorre no Rio Grande do Sul é inaudito pela extensão da devastação. Nós estamos falando de 80% de um estado. Cerca de 400 cidades duramente atingidas. Então, o processo de reconstrução, ele vai demandar, claro, antes de mais nada, muito dinheiro. Bilhões. Segundo, honestidade e transparência e competência na aplicação do dinheiro, estabelecendo, inclusive, as prioridades óbvias. Moradias. Quando houve... Porque o Eduardo Leite, ele disse que é preciso uma espécie de plano Marshall para o Rio Grande do Sul. E, claro, hoje isso é tão difícil. Hoje nem os Estados Unidos, que estão mais ricos do que em 47, só que eles têm uma dívida tão monstruosa que hoje mesmo os Estados Unidos não poderiam bancar um plano como o Plano Marshall, que atingiu 16 países, alcançou 16 países da Europa Ocidental. Seria, na verdade, necessário para o Rio Grande do Sul o New Deal, o novo acordo feito pelo Roosevelt. E mesmo assim, o Keynes precisou chamar a atenção do presidente dizendo, escuta, onde estão as casas? Porque casa vai demandar metalurgia, vai demandar muita mão de obra, construções de pontes, de estradas. Só que nos Estados Unidos era uma maneira de reiniciar um processo econômico saudável. O país estava numa profunda recessão. No Rio Grande do Sul, não. Construir casa não será uma opção de política econômica. É uma emergência social. 100 mil casas, 150 mil casas. Isso é imenso.
pontes, rodovias. E mais, a economia foi atingida em tal nível, tanto que hoje deve ser anunciado crédito subsidiado para empresas e créditos especiais para pequenos criadores de gado. O sujeito tem lá algumas vaquinhas, tira leite, vende queijo, vende requeijão. Para o produtor de frutas, verduras, legumes, laticínios vários. E para o prestador de serviço, não é? O cabeleireiro, o encanador, o mecânico. É preciso dar crédito, inclusive muitos deles não têm acesso ao sistema normal de crédito. E além não é cancelamento, mas a suspensão do pagamento da dívida. Só que aí, Thaís, é interessante que o governo insinua uma contrapartida, ou seja, o Rio Grande do Sul deve. As parcelas que seriam pagas devem ser necessariamente aplicadas nessas obras. Só que esse dinheiro não existe. E, claro, o cancelamento do juro dessas parcelas. Os estados pagam a parcela acrescida de correção monetária mais 4%. Esses 4% desaparecerão no caso do Rio Grande do Sul e, provavelmente, só a partir do ano que vem é que haveria a retomada do pagamento. Não sei se será possível ano que vem. Seja Plano Marshall, como quer Eduardo Leite, seja um New Deal, como sugerimos, não importa. Será uma tarefa gigantesca e que vai demorar muito tempo. Será mais rápida quanto mais dinheiro houver. E aí é o novo desafio, né? Não basta anunciar o socorro, é preciso ter recursos. Então, emendas parlamentares, nós vimos que só 3 deputadas haviam colocado parte de suas verbas parlamentares para a prevenção no Rio Grande do Sul. Só 3 deputadas gaúchas de todo o conjunto de parlamentares do Rio Grande do Sul. E na Assembleia Legislativa Local, 7 parlamentares, sendo que só 2 colocaram quantias relevantes. Agora é hora de perceber não apenas o tamanho do problema, mas que acontecerá de novo se as políticas públicas permanecerem tão ruins. E aí você fala, Zaidan, sobre a dimensão, né, do que acontece agora no Rio Grande do Sul, e a gente tem aqui os números atualizados, que são atualizados pela Defesa Civil todas as manhãs. 107 mortes confirmadas até agora, até ontem eram 100, e um óbito em investigação. 136 desaparecidos, 374 feridos. Quase 1,5 milhão de pessoas afetadas. 165 mil desalojados, 67 mil pessoas ocupando abrigos agora, a maior parte estádios e igrejas. 425 municípios afetados de alguma forma pelas enchentes. Isso aqui é um estado inteiro, né, Zaidan? Claro. Zaidan, é inaudito isso. Pois não, Cláudio? Queria só fazer aqui um registro que você mencionou, que eu acho que é importante, né? Que assim, as pessoas, e sobretudo o governo, não fazem ideia do tamanho do problema, apesar de toda a tragédia que a gente tem visto aí, né? E as previsões são muito elásticas, né? Vão de 50 a 100 bilhões. 50 a 100? Não é nem de 80 a 100, é de 50 a 100. Você vê que tem ali são estimativas que é preciso estar muito atento, porque a gente sabe como é que o poder público lida com o dinheiro, sobretudo gasto com as facilidades da legislação excepcional em momentos de tragédia, né? E o setor privado, a Thaís mencionou a questão do apoio dos bancos públicos, etc. O setor privado trabalha alavancado. É como se diz aí em economia. Se trabalha sempre mediante operações bancárias permanentes, né? Estão sempre recorrendo às empresas de todos os níveis, mas sobretudo na indústria, eles vão recorrendo a empréstimos sobre empréstimos que pagam aqueles outros empréstimos. Isso é o que se chama de alavancagem permanente. E assim, além do financiamento para superar a tragédia, tem também as obrigações assumidas antes em outras operações de crédito.
A situação é muito grave mesmo, né? A gente viu aqui a angústia do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, ele até se emociona quando fala nisso, exatamente porque a tragédia, olha, atinge a todos. Só que quando atinge o empregador, atinge a empresa, o elo mais fraco, né, de toda essa cadeia é o trabalhador. E esses Só para lembrar, Cláudio, ele falou que Banco do Brasil, nenhum banco público procurou ainda a federação para, enfim, nem público, nem privado, à disposição. Né? Nem público, nem privado. Assim, a situação é dramática mesmo. Não há dúvida, Cláudio. E é bom lembrar que a indústria ela precisa de demanda, né? E essa demanda foi duramente atingida. É bom lembrar também que a concorrência, no caso da indústria, é permanente. Você tem falta de recursos, falta de capital para investimento, para reinvestimento, para modernização. Enquanto isso, estão chegando os produtos da China, da Indonésia, da Índia, dos Estados Unidos, da União Europeia. A concorrência é permanente e, normalmente, aliás, ontem tivemos aquela redução acanhada da Selic. O Brasil tem hoje a segunda taxa real de juros do mundo. Só a Rússia, em tempos de guerra, está um pouquinho maior, na casa de 7%, taxa real. E o México ali cabeça a cabeça com o Brasil. E a China, a taxa de juros real está na casa de 1%. Na Argentina, você tem uma taxa nominal muito maior, mas a real é muito menor do que a brasileira. Na Turquia, da mesma maneira. Mesmo com a inflação muito mais alta. Então não é fácil. Em condições normais, não é fácil produzir no Brasil. Há um processo de desindustrialização que vai para 20 anos. E é preciso neoindustrializar, ou seja, investir em tecnologia. Mas como fazer isso? Sem crédito. Crédito decente, não com juros que inviabilizam qualquer investimento. Chegou uma hora que o cara desiste, ele vira rentista. Ele coloca o capital para render, não tem preocupação com folha de pagamento, com nada. O impacto disso no emprego é imenso. A agricultura, toda a agricultura dos países desenvolvidos é altamente subsidiada. Parem com essa bobagem de que não há subsídio nos Estados Unidos, de que não há subsídios na Europa Ocidental. Isso é uma mentira. Para cada dólar que o fazendeiro americano investe, há um outro dólar de subsídio do Tesouro Público. Para cada dólar. É uma atividade que, em concorrência internacional, exige subsídios. Senão você está morto, você não concorre. Não é? E há o problema de devastações. Vejam que a produtividade da soja hoje no Mato Grosso, ela cai de 90 para 35. Há um problema com o uso excessivo de defensivos, né? E muitas vezes essa produção em monocultura ela é imediatista, ela é para o resultado financeiro já. Ela não se preocupa se você está produzindo paralelamente uma devastação, inclusive daquela terra, a degradação daquela terra. Hoje, 33% da terra agricultável no mundo está degradada. 33%. Olha o que você está contratando, o tamanho do problema que você está contratando. Então, é preciso ter crédito. Agora, não adianta só banco público. O tamanho do problema exige banco privado e talvez dinheiro internacional. Agora, seja banco privado, seja banco público, não pode ser com essa taxa pornográfica de juros que é cobrada no Brasil. Cláudio Zaidan sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Zaidan. Até a próxima, hein? Até a próxima. Um abraço. Um abraço. 9h19. Na volta, você vai saber sobre o Congresso Nacional, o que tem feito ou o que vai fazer agora durante esta semana com a polêmica questão dos vetos do presidente da República que devem ser votados. Já já aqui no Jornal Gente. Rede Bandeirantes